Amém, irmãos. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta preciosa oportunidade de nos reunir em torno da mesa do nosso Senhor. Que nessa manhã Ele possa ser exaltado no nosso meio, como aquilo que Ele é de verdade. Forte Deus, que é vitorioso, que é vencedor. Forte Deus que penetrou os céus. Forte Deus que vive e reina para todo sempre. A esse nós nos reunimos para esse nessa manhã, para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para que Ele possa ser visto no nosso meio. Graças ao Senhor por essa oportunidade. Quero destacar que o nosso irmão Thomas está com a Claire em Goiânia. Eles estão ministrando em uma conferência lá no encontro lá. Que o Senhor continue abençoando os nossos irmãos ali. Bem felizes estamos, nosso irmão Billy conosco hoje, de manhã, está visitando o nosso irmão Erne, Isabel, né? Damaris, sua filha Letícia. Acho que da outra vez ela não tinha vindo, né? Alegria, irmãos, estarmos juntos aqui. Louvado seja o Senhor. Vamos então abrir a palavra de Deus numa meditação para fazermos juntos Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Eu quero primeiro colocar esse último versículo deste capítulo e na sequência nós vamos fazer a consideração de alguns versículos que precedem a esse. E esse último versículo é o capítulo 7, é o verso 28. Ele diz: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei. Vamos ler juntos essa última frase? Constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluia. O Filho foi constituído o perfeito, completo, o pleno, irretocável para sempre. Aqui por si só, nesse mesmo capítulo, nós já temos digamos que um contraste. Um contraste que é feito entre aqueles homens fracos, e ele está citando. Se você pega, por exemplo, aqui o versículo 11 desse mesmo capítulo, diz que de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico. Então ele está fazendo um contraste do sacerdócio levítico com o sacerdócio de Cristo. E o contraste é muito grande. É como luz e trevas. Ele continua dizendo: porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então nosso Senhor Jesus, Ele é todo digno da nossa adoração nessa manhã. Porque o contraste é muito grande. Se nós pegarmos, por exemplo, o contraste que há entre o nosso Senhor, você pode voltar uma página, e entre nós que estamos correndo esta carreira que nos está proposta. Se você, por exemplo, observar como é distante, como é tão longe a perfeição do Filho de Deus com relação não só aos sacerdotes do Antigo Testamento, mas também, irmãos, quanto a nós. Na verdade, ele diz aqui no verso 9 do capítulo 6, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Primeiro ele estava falando, no versículo 1, se você observar aí, a necessidade de deixar os rudimentos da doutrina de Cristo e prosseguir até a perfeição. Na verdade, aqui não é um abandono daqueles rudimentos fundamentais daquilo que nós já recebemos, como a salvação, o batismo, não é o abandono disso. Mas é que você precisa considerar a grande necessidade que você tem, muito mais do que um Salvador que te salvou eternamente, mas a necessidade de um grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote na antiga aliança, ele penetrava além do véu. E o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, ele penetrou além dos céus.
E ele está ali assentado, à destra, à direita de Deus o Pai, intercedendo, advogando por todas as nossas fraquezas. Então ele faz esse contraste, ele fala que o Filho é perfeito, e no verso 1 do capítulo 6 ele fala que nós temos que prosseguir até esta perfeição também. E nós só podemos fazer isso com a ajuda deste que está assentado no alto e sublime trono de Deus. A palavra de Deus diz que ele está à direita de Deus Pai. Na verdade, a direita significa que ele tem um lugar de preeminência junto ao trono de Deus. É isso que significa. Não que ele está literalmente ao lado num trono menor, absolutamente. Aliás, o Pai sempre desejou reinar, e isso ele fez através do Filho dele. A glória do Pai sempre é expressa através do Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. É essa perfeição, essa luz inacessível, esse contraste que existe, nós só podemos alcançar porque nós temos um Salvador e temos um sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Então o que a palavra de Deus está nos mostrando é que Cristo, seu sacrifício, ele é muito melhor. Ele é mais excelente. Seu sangue é superior ao sangue da antiga aliança. Então, quando nós nos aproximarmos com confiança nessa mesa aqui, para tomar do corpo do Senhor, pela fé, para nos apropriar do seu sangue que nos lava, nos purifica de todo pecado, nós temos que entender que a superior aliança, por meio do sangue que nos lavou, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está lá, sentado, reinando soberano, porque Ele é esse Filho, Ele é este Filho perfeito para sempre. Ele é esse sumo sacerdote perfeito para sempre. E, na verdade, essa ideia do sumo sacerdote estava muito claro no povo judeu, muito estabelecido. E o que o autor vem lembrá-los aqui é que agora, até possivelmente por conta, irmãos, de uma apostasia, irmãos estavam aqui abandonando a fé, havia perseguição, exatamente nesse tempo. Alguns irmãos que estavam aqui lendo essa carta, alguns irmãos possivelmente tiveram contato pessoal com o Senhor. Certamente a segunda geração de crentes aqui, filhos desses irmãos, estavam aqui. Apóstolos ainda do Senhor estavam vivos nessa ocasião. E o que estava acontecendo? Uma perseguição. Talvez muito parecido com o que nós temos vivido hoje. Talvez hoje a perseguição é mais no nosso coração, nos nossos afetos, nas nossas paixões, do que necessariamente como eles estavam passando ali. Possivelmente eles estavam na Itália. Quando essa carta é concluída, ele saúda os irmãos da Itália, ali em Roma. Muito provavelmente. E há um local ali, chama-se Catacumba de Calisto, onde aqueles irmãos, eles então passaram a se reunir, eles abriam buracos na terra e, segundo consta ali, haviam 500.000 túmulos que estavam ali. E os irmãos iam morrendo, iam partindo para o Senhor, e eles estão sendo enterrados ali mesmo, nas catacumbas de Calisto. Está lá, você pode visitar hoje. E a perseguição era a expoliação dos seus bens, era pagar com a própria vida, com seus próprios bens, com tudo que eles tinham e eram, e era isso que eles passavam. Irmãos, hoje nós estamos sendo terrivelmente perseguidos também, de uma outra maneira talvez. Talvez o conforto, como alguém disse, né? Quando o conforto chega, a devoção vai embora. Então talvez isso é que tenha invadido de maneira muito contundente o povo de Deus. Mas, irmãos, vamos clamar socorro a este Senhor nessa manhã. Clamar socorro a este que intercede por nós. Ele está lá como sumo sacerdote. E nós vimos isso. Gênesis capítulo 14, você vê que aparece ali aquele Melquisedeque. E a palavra de Deus nos mostra, no Salmo capítulo 110, que o Senhor Jesus era esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ele não tinha fim de dias, nem pai, nem mãe. A Bíblia não registra qual era a sua genealogia. Uma figura perfeita, um tipo perfeito do Senhor. E o Senhor, nos diz a palavra de Deus, ele é eterno. Sem princípio de dias, sem fim de dias. Sumo sacerdote para sempre. Essa ideia vem sempre trazida, esse conceito está sendo sempre trazido aqui nessa preciosa carta. Se você pegar, por exemplo,
Capítulo 2, verso 17, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Olha só, irmãos, a nossa grande necessidade de avançar na fé, porque temos um Salvador, mas temos um sumo sacerdote, perfeito para sempre. Capítulo 3, verso 1, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. Capítulo 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, ele penetrou os céus. Então, irmãos, retenhamos firmes a nossa confissão. Capítulo 5, versículo 6, como diz no outro lugar, aqui ele cita literalmente Salmo 110, versículo 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É um contraste, um grande contraste. Dias antes do Senhor, nosso Senhor, morrer naquela cruz, ser humilhado, morrer, padecer a morte, que era nossa, ressuscitar. Pouco antes ele fez aquela conhecida oração sacerdotal. E ali naquela oração, ele primeiro, quando os judeus vissem aquela oração, irmãos, eles teriam que considerar que Jesus era o sumo sacerdote. Porque a própria estrutura da oração mostrava isso. Primeiro, o sumo sacerdote na antiga aliança orava por ele mesmo, porque ele era imperfeito. Agora, quando o Senhor Jesus ora, ele não ora por si mesmo porque ele é imperfeito, mas ele ora para que a glória de Deus, no capítulo 1 de João, para que a glória do Pai fosse um como a glória dele, sempre foram um. Ele era o sumo sacerdote perfeito. E os judeus, em segundo ponto, oravam pelos demais sacerdotes também, ali na antiga aliança. E quando o Senhor Jesus faz a sua oração sacerdotal, ele ora pelos seus discípulos, por aqueles que o Pai o havia dado. E depois, os sumos sacerdotes da antiga aliança, eles, terceiro ponto da oração, você vê isso muito bem distribuído em João 17, eles oravam pelos demais sacerdotes, porque haviam 12 tribos, o sumo sacerdote era da tribo de Levi, por isso que o autor dos Hebreus vai dizer que é um sacerdócio que não era perfeito. Então, o terceiro ponto da oração do Senhor foi, ele orou, os sumos sacerdotes da antiga aliança, eles oravam pelos outros sacerdotes e também pela nação de Israel. E quando o Senhor conclui a sua oração, ele ora por aqueles que haviam de ser salvos. Ele se lembrou de você. Como sumo sacerdote, antes da sua morte, da sua paixão, ele lembrou. Você pode ali colocar em João 17, a partir do verso 20, você pode colocar ali o teu nome, que ele estava já orando por você, pela Igreja Universal, pela nação. Enquanto o povo da antiga aliança orava pela nação de Israel, o Senhor Jesus ora pela nação santa. A nação santa não é o Brasil, a nação santa não é os Estados Unidos, a nação santa é o povo de propriedade adquirida por Deus, santo, irrepreensíveis, que foi comprado pelo seu próprio sangue, espalhado, Igreja Universal nessa terra, salvos e lavados pelo sangue desse que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Considerai quão grande é este, quão grande. Ele é superior aos anjos, amados, como filho. Ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão, superior a Josué, o próprio Levi. Ele é superior até mesmo a Abraão, superior aos profetas. Podemos citar aqui o próprio Elias. Vocês se lembram no Monte da Transfiguração, onde estava ali o Senhor Jesus, Moisés e Elias. Então uma nuvem cobre aquele lugar. A glória de Cristo é vista, como que raios de sol saem do seu rosto. E Pedro, assim como nós, desejando fazer uma tenda para cada um, uma para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus. Um coração que estava dividido entre Cristo, a lei e os profetas. Mas o Senhor, o Pai dos céus, diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, ele é superior a Moisés, ele é superior a Elias, ele é superior aos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a este, amados, essa grande salvação. Por isso que Hebreus capítulo 2 vai falar que
Como escaparemos se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? Como nós escaparemos? Irmãos, esse sumo sacerdote, ele estava constantemente diante de Deus a favor do povo e diante do povo, mostrando e apresentando o próprio Deus. Eu quero que vocês olhem aqui, voltando para o capítulo 7, eu quero considerar ainda a conclusão desse contraste que nos é apresentado aqui. A partir do verso 22, ele diz que de tanto melhor conserto, Jesus foi o fiador, Jesus foi o garantidor. Verso 23, e na verdade, aqueles feitos sacerdotes, vocês estão entendendo? Aqueles do passado, aqueles segundo a ordem de Levi, segundo a ordem de Arão, aqueles sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, esse grande contraste entre a antiga aliança e o sacerdócio levítico. Veja ainda comigo o verso 24. Diz, mas este, de quem ele está falando aqui? Cristo. Mas este Cristo permanece eternamente. Ele tem um sacerdócio perpétuo. Não haverá outro sacerdote que o poderá suceder, porque ele é eterno. Não haverá, amados, outro que possa continuar a sua obra, porque a sua obra é eterna. Não haverá outro que leve mais adiante aquilo que o Senhor levou, porque Ele já levou-nos à eternidade. Ele é o último, seu sacrifício é o final e completo. Veja o verso 25, isso ainda vai dar-nos uma luz ainda a respeito desse maravilhoso, grande sumo sacerdote. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia! Vivendo sempre, cada pecador, em todas as gerações, toda e qualquer situação, ele está vivendo sempre para interceder pelos pecadores. Sumo sacerdote que salva perfeitamente. Então você pode separar aqui o texto em 3 pontos. Ele salva perfeitamente, ele vive sempre, e os que por ele chegam a Deus. É um Salvador que é vivo, é um Salvador que é adequado, totalmente apropriado para todas as situações, e não só isso, é um Salvador restringido. Vocês entendem isso? Só ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Não há outro, ele é único, exclusivo, vivendo para sempre. Ele sempre pode salvar cada pecador, irmãos, cada geração, situação. Não há nada que possa exaurir os recursos da graça e da misericórdia do Senhor. Esse poder para salvar está nele, porque ele vive e o poder está nessa pessoa bendita que vive eternamente e pode salvar perfeitamente o mais alto grau do livramento. Não há restrições, ele é completo. Há uma limpeza, não há uma purificação parcial, total. É uma plena justificação. Como lá em Romanos diz que nós fomos declarados justos pela fé. E assim nós temos então paz com o Senhor. Esse Salvador que salva eternamente, ele rompe o tempo do hoje, ele rompe o Cronos, ele invade a eternidade. Ele rompe o espaço e vai até os céus. Verso 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote. E aqui você pode colocar 5 questões, 5 pontos aí maravilhosos a respeito de quem é esse nosso Senhor. Você pode meditar nisso depois. Santo, ele diz, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Esse é o teu Senhor. Esse é o Senhor que penetrou os céus. Eu quero que você pense já, porque daqui a pouco nós vamos juntos compartilhar aqui, cantarmos juntos, ler um texto, buscar um texto no seu coração. Busque isso já, irmãos. Algo que possa falar a respeito da santidade do Senhor. Ontem, enquanto eu estava meditando nesse texto, essa expressão santo, o que você pode falar?
desse Deus que é santo. Eu me lembrei daquele cântico que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você conhece? Santo é o Senhor, Deus poderoso. Digno, digno, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então você pode já pensar o que você vai compartilhar a respeito desse teu Deus, que é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime que os céus. São 5 características que falam da sua aptidão plena para o ato supremo de entrar no Santo dos Santos ao nosso favor, irmãos. São as 3 primeiras marcas aqui falam das suas qualificações pessoais, seu caráter. As 2 últimas falam de maneira eloquente o cumprimento perfeito do seu ofício. Esse é o teu Deus. Lá em Hebreus 4,16 diz que então nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça. Não há mais barreira para que você possa então estar no Santo dos Santos, porque ao contrário daqueles que já haviam penetrado o véu, o Senhor Jesus penetrou os céus. E nos convinha tal sumo sacerdote, Salvador, e a sua encarnação, seu ministério terreno, a sua morte e a sua ressurreição. Ele morreu para que nós não precisássemos mais morrer. Uma menina entrou num dilema. Ela tinha aproximadamente 8 anos de idade. Ela entrou num dilema porque ela perguntou para o seu pai, que estava dirigindo o carro naquela rodovia, voltando do funeral da sua mãe. E ela perguntou para o seu pai: pai, eu sempre aprendi que quando Jesus morreu, era para que nós não precisássemos mais morrer. Mas papai, a mamãe morreu. E o pai, então, dirigindo aquele carro, ele ficou totalmente sem palavras, totalmente sem saber o que ele poderia dizer, como ele poderia explicar para aquela sua filha essa questão que realmente era um fato. Eu sei que você pode pensar: não, mas foi a morte física. Sim, mas tente explicar isso para uma criança de 8 anos. O verso 27, irmãos: como não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma vez, oferecendo a si mesmo. Então o Senhor Jesus, ele se ofereceu a ele mesmo, porque ele era a oferta perfeita. Só ele era a oferta perfeita. E ele não era como os sumos sacerdotes da antiga aliança, imperfeitos, homens que morriam, trocava-se todo ano. Mas ele era a oferta perfeita e ele era esse ofertante perfeito. E ele se ofereceu uma única vez, o Filho perfeito. E então, quando aquele pai estava dirigindo aquele carro, passa por eles assim uma grande carreta, um grande caminhão carregado. E ele estava devagar ao lado da rodovia, e aí fez uma grande sombra naquele carro onde eles estavam. E o pai falou para sua filha: filha, você viu aquele caminhão que acabou de passar por nós? A filha disse: sim, eu vi, papai. Então, filha, você acabou de me perguntar, e quando Jesus morreu, a gente não precisava mais morrer. E, filha, a nossa morte é apenas uma sombra, como aquela sombra daquele caminhão. Ou você preferia que ele tivesse passado por cima de nós? Não, papai, eu não queria. A morte física, amados irmãos, é apenas uma sombra do que Cristo já suportou por nós. O perfeito sumo sacerdote que penetrou os céus. Eu espero que essa história não seja mais emocionante para você do que como a própria vida e obra do nosso Senhor Jesus.
porque só Ele é digno de toda a honra, toda a adoração, todo o nosso louvor. Ele que penetrou os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós te bendizemos, amado Senhor, porque é verdade, o Senhor é o único, perfeito. O Senhor morreu a morte que era nossa. O Senhor derramou todo o seu sangue, o teu corpo foi partido por nós. E nós estamos aqui nessa manhã para nos apropriar da tua vitória. E quando nós nos achegarmos àquela mesa, Senhor, nós saberemos que só o Senhor é digno. Saberemos, Senhor, que o teu sangue foi válido e comprou indignos pecadores como nós. Receba toda a honra, todo o louvor do teu povo que foi adquirido com alto preço, Senhor. Louvado seja o teu nome. Queremos dizer que a tua oração a nosso respeito não foi em vão. Eis aqui o fruto do teu penoso trabalho, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Amém.